Você acredita que o simples ato de participar do ritual da Eucaristia pode ter dividido o cristianismo por séculos? Parece absurdo, mas é a mais pura verdade. O que realmente acontece na Santa Ceia do Senhor? Será que o pão se transforma no corpo de Cristo ou é apenas um símbolo? Essa polêmica colocou católicos, ortodoxos e protestantes em lados opostos da história. E a resposta pode não ser o que você imagina. Fique comigo pelos próximos minutos e descubra a verdade surpreendente por trás de um dos rituais mais misteriosos e controversos da fé cristã. O que está em jogo aqui é muito mais profundo do que você pensa. Antes de seguirmos, um rápido aviso. O vídeo de hoje é dedicado ao seguidor Irlan Guedes. Espero que goste, meu irmão. Grande abraço. Agora, voltando ao vídeo, imagine-se à mesa com Jesus e seus discípulos naquela noite, pouco antes da crucificação. Uma noite tranquila, até solene, enquanto eles comiam o pão e bebiam o vinho. Então, Jesus, o Mestre, quebra o silêncio, toma o pão e o vinho e lhes dá um significado novo e profundo. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Fazei-o em memória de mim. Estas palavras simples e, no entanto, tão carregadas de mistério, inauguram o sacramento que moldaria o cristianismo por gerações. É aqui que começamos a história da Eucaristia, também chamada de comunhão ou ceia do Senhor. Desde esse evento primordial até os dias atuais, o significado do pão e do vinho consagrados evoluiu de formas que vão muito além de uma simples partilha. Hoje, percorrendo a história da comunhão, veremos como esse sacramento se desenvolveu desde os primórdios, através dos debates filosóficos e teológicos, até as várias tradições que surgiram na Igreja, católica, ortodoxa e protestante. No Novo Testamento, as bases para a Eucaristia são estabelecidas pelos próprios atos e palavras de Jesus durante a última ceia. No Evangelho de Mateus, por exemplo, lemos: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Mas o que era esse novo rito? Como ele seria entendido? E como os primeiros cristãos celebrariam essa nova aliança? Nos primeiros séculos, a Eucaristia era uma prática central, mas ainda não havia uma teologia sistematizada. A ideia de que os cristãos participavam do corpo e sangue de Cristo era clara, mas as explicações filosóficas sobre como isso ocorria estavam longe de ser desenvolvidas. Santo Inácio de Antioquia, um dos primeiros a escrever sobre o assunto, referia-se à Eucaristia como o remédio da imortalidade. Para ele, receber o pão e o vinho consagrados era mais do que uma lembrança. Era uma participação real no sacrifício de Cristo. O que Inácio e outros pais da Igreja já percebiam era um mistério profundo por trás desse sacramento. Justino Mártir, em sua obra Apologia, descreve de forma mais sistemática como os cristãos participavam desse rito. Eles se reuniam no domingo, liam as Escrituras, oravam e então partilhavam o pão e o vinho que eram consagrados. O entendimento da Eucaristia como um mistério real começou a se cristalizar também com Ireneu de Lyon, que em sua obra Contra as Heresias, enfatiza que a Eucaristia é uma verdadeira participação no corpo e sangue de Cristo. Sua teologia combate as heresias gnósticas, que negavam a encarnação e o valor do mundo físico, reafirmando a realidade do sacramento e a presença de Cristo na Eucaristia. À medida que o cristianismo se expandia, ganhando legitimidade no Império Romano e além, o rito eucarístico foi se tornando mais formal e centralizado. Isso foi acompanhado por reflexões teológicas cada vez mais elaboradas sobre o que realmente acontecia na Eucaristia. Santo Agostinho, um dos maiores teólogos do cristianismo, trouxe uma compreensão mais espiritual da Eucaristia. Ele via o sacramento como um sinal sagrado que conectava os crentes com uma realidade divina invisível. Para ele, o pão e o vinho não eram apenas um símbolo, mas um sinal eficaz, um ponto de contato com o que era invisível, o corpo e o sangue de Cristo.
Agostinho falava sobre o sacramento como sendo uma participação no corpo místico de Cristo, a Igreja, mas a doutrina de como o pão e o vinho se transformavam ainda não estava completamente desenvolvida. O primeiro grande debate sobre a Eucaristia surgiu no século XI, com Berengário de Tours. Berengário argumentava que a presença de Cristo no pão e no vinho era simbólica e espiritual, e não literal. Ele rejeitava a ideia de uma presença física de Cristo nos elementos eucarísticos. Essa visão foi severamente criticada por teólogos como Lanfranco de Bec, e Berengário foi condenado no Concílio de Roma em 1079. Mas suas ideias já haviam despertado uma nova onda de discussões teológicas. Esse período marca o início da elaboração de conceitos mais detalhados sobre a natureza da presença de Cristo na Eucaristia. O século XII trouxe à tona novos desenvolvimentos, especialmente através de Petrus Lombardos, que em sua obra Sentenças já articulava a noção de que o pão e o vinho se transformavam no corpo e sangue de Cristo, usando uma distinção entre substância e acidentes. No entanto, foi no século XIII, com Santo Tomás de Aquino, que a doutrina da transubstanciação foi plenamente sistematizada. Aquino, influenciado pela filosofia aristotélica, trouxe clareza ao mistério da Eucaristia, aplicando a distinção entre substância e acidentes. Neste aspecto, a substância refere-se à realidade essencial de algo. No caso da Eucaristia, é o corpo e o sangue de Cristo, enquanto os acidentes são as propriedades externas que podemos perceber, como o gosto, o cheiro e a aparência do pão e do vinho. Para Aquino, durante a consagração, a substância do pão e do vinho é transformada no corpo e sangue de Cristo, enquanto seus acidentes permanecem os mesmos. Essa doutrina já havia sido oficialmente confirmada pelo Quarto Concílio de Latrão em 1215, que usou o termo transubstanciação para descrever essa mudança misteriosa. À medida que o cristianismo avançava, a divisão entre Oriente e Ocidente tornou-se mais acentuada, culminando no Grande Cisma de 1054. Embora tanto católicos quanto ortodoxos compartilhassem a crença na presença real de Cristo na Eucaristia, havia diferenças marcantes em como essa presença era explicada e vivida na liturgia. A teologia ortodoxa, ao contrário da católica, evitou o desenvolvimento de explicações detalhadas sobre como o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. Para os ortodoxos, a Eucaristia é um mistério sagrado que transcende explicações racionais. Durante a Divina Liturgia, a transformação ocorre através da epiclese, a invocação do Espírito Santo, mas o foco está menos em uma explicação filosófica e mais na realidade mística do sacramento. Na ortodoxia, os fiéis comungam sempre sob as duas espécies, recebendo o corpo e o sangue de Cristo juntos, normalmente com o pão embebido no vinho e distribuído com uma colher. O uso de pão fermentado pelos ortodoxos é uma distinção marcante em relação ao pão ázimo usado pelos católicos. Permita-me explicar a diferença. Na Igreja Ortodoxa, o pão utilizado na Eucaristia é fermentado, e isso carrega um simbolismo forte. O fermento é visto como um sinal de vida e transformação, pois o pão levedado cresce, assim como Cristo ressuscitou dos mortos. O uso de pão fermentado simboliza a ressurreição, que é o cerne da mensagem cristã. A ortodoxia vê a Eucaristia não apenas como uma participação no sacrifício de Cristo, mas também como uma celebração da sua vitória sobre a morte. A vida nova em Cristo, que surge da sua ressurreição, é expressa no próprio pão que cresce ao ser fermentado. Essa escolha litúrgica enfatiza que, na Eucaristia, os crentes não estão apenas lembrando o sacrifício, mas também participando da vida e da ressurreição de Cristo. Em contraste, a Igreja Católica utiliza pão ázimo, sem fermento, uma prática que remonta ao simbolismo da Páscoa judaica. O pão ázimo foi o pão que os judeus usaram ao sair do Egito, quando não tinham tempo de esperar que o pão fermentasse. Esse pão sem fermento, usado no Êxodo, tornou-se um símbolo da pureza e pressa da libertação. Quando a Igreja Católica usa pão ázimo na Eucaristia, há uma conexão direta com essa tradição, simbolizando a pureza do sacrifício de Cristo, que é o Cordeiro Pascal. A escolha do pão sem fermento destaca o sacrifício de Jesus, puro e imaculado, cumprindo a promessa da antiga aliança.
Além disso, na ortodoxia, a prática de comungar sempre sob as duas espécies, o pão e o vinho, é um elemento central da liturgia. Os fiéis recebem tanto o corpo quanto o sangue de Cristo juntos. O pão, representando o corpo de Cristo, é embebido no vinho, que representa o sangue, e ambos são distribuídos juntos com uma colher especial, chamada lavida. Essa prática reforça a unidade do sacramento, em que ambos os elementos são inseparáveis, simbolizando a participação plena dos fiéis no mistério da Eucaristia. Isso contrasta com a prática católica histórica, onde por muitos séculos apenas o pão, a hóstia, era oferecido aos fiéis, e o vinho era reservado ao clero. Embora o Concílio Vaticano II tenha restaurado a prática de oferecer a comunhão sob as duas espécies em muitos contextos, a Igreja Católica sempre ensinou que, ao receber apenas o pão, os fiéis ainda participam plenamente do corpo e sangue de Cristo. Essa doutrina, conhecida como o princípio da concomitância, afirma que a presença completa de Cristo, seu corpo, sangue, alma e divindade, está presente em cada espécie, seja no pão ou no vinho. Assim, o uso do pão fermentado na ortodoxia e do pão ázimo no catolicismo reflete mais do que apenas uma escolha litúrgica. Ele toca o coração de como cada tradição entende o mistério central da fé cristã, a morte e a ressurreição de Cristo, e como os fiéis participam desse mistério na Eucaristia. O simbolismo do pão fermentado aponta para a vida e a ressurreição, enquanto o pão ázimo reforça a pureza e o sacrifício. Em ambos os casos, a Eucaristia permanece um sacramento vital que une os crentes a Cristo de maneiras profundamente significativas, apesar das diferenças litúrgicas. Quando chegamos à Reforma Protestante do século XVI, vemos que a Eucaristia torna-se um dos pontos mais disputados entre os reformadores. Os grandes nomes da Reforma, Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, João Calvino e os teólogos anglicanos, deram interpretações distintas à Eucaristia, refletindo suas visões teológicas mais amplas. Martinho Lutero, que viveu entre 1483 e 1546, rejeitou a transubstanciação, mas manteve a crença na presença real de Cristo na Eucaristia. Lutero adotou a visão de que Cristo está fisicamente presente, com, sob e na substância do pão e do vinho, mas os elementos continuam sendo pão e vinho. Essa visão é conhecida como consubstanciação, embora Lutero nunca tenha usado esse termo. Para Lutero, a ceia do Senhor é um meio de graça, pelo qual os crentes recebem a presença e os benefícios de Cristo. Por outro lado, Ulrico Zwinglio, que nasceu um ano depois de Lutero, em 1484, seguiu um caminho completamente diferente. Para ele, a Eucaristia era um memorial simbólico do sacrifício de Cristo. O pão e o vinho não contêm a presença de Cristo, mas servem para lembrar os crentes de sua morte e ressurreição. Zwinglio via o sacramento como uma declaração pública de fé e uma ação de graças, sem qualquer presença física ou espiritual de Cristo. João Calvino, que nasceu em 1509, procurou uma via intermediária. Ele rejeitou tanto a transubstanciação quanto o simbolismo puro de Zwinglio, defendendo que Cristo está espiritualmente presente na Eucaristia. Para Calvino, os crentes são elevados pelo Espírito Santo e, pela fé, participam espiritualmente do corpo e sangue de Cristo, sem que Cristo esteja fisicamente presente nos elementos. Já a Igreja Anglicana, especialmente através do livro de oração comum e dos 39 artigos de religião, adotou uma posição conciliatória. A tradição anglicana aceita uma presença espiritual real de Cristo na Eucaristia, sem recorrer à transubstanciação. Para os anglicanos, a Eucaristia é um meio de graça, e Cristo está presente espiritualmente, mas o foco está na fé pessoal e na obra do Espírito Santo. A história da comunhão é marcada por uma rica diversidade de entendimentos e práticas. Desde os simples atos de partilhar pão e vinho nas primeiras igrejas domésticas, até os complexos debates teológicos da Idade Média e da Reforma, a Eucaristia permaneceu como o coração da fé cristã. Seja na teologia mística dos ortodoxos, na definição filosófica da transubstanciação pelos católicos, ou nas diversas interpretações protestantes, o sacramento continua a conectar os crentes com o mistério de Cristo de maneiras profundas e transformadoras. Agora, me diga,
Como você participa da Eucaristia na sua tradição? Como esse sacramento molda sua fé? Vamos continuar essa conversa nos comentários.